As grandes navegações. Grandes navegações foi o nome dado às viagens marítimas que os europeus fizeram entre os anos de 1400 a mais ou menos 1600. Durante então esses séculos 15 e 16, os europeus, e principalmente portugueses e espanhóis, eles lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e principalmente o Atlântico, com dois objetivos principais: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e também encontrar novas terras. E no século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, eles tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza, Gênova ou Constantinopla, que eram cidades que possuíam o monopólio desses produtos. E com o acesso aos mercados orientais, que o principal era a Índia, os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. E o canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o mar Mediterrâneo, que era então dominado pelos italianos. Olha só no mapa, dá uma olhada. Gênova, Veneza, Constantinopla e aqui está o mar Mediterrâneo. E essa rota até chegar aqui Calicut, que era a principal cidade da Índia, onde eles iam buscar as especiarias. Mas por que essas especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? Bem, gente, as especiarias eram importantes porque elas escondiam o sabor da carne estragada. Vocês sabem que naquela época não tinha geladeira, né? Então eles salgavam a carne para poder conservá-la. E essas especiarias eram caras porque só eram encontradas no leste da Ásia. E para chegar lá, os mercadores deveriam usar uma rota marítima conhecida como Rota da Seda. Era uma viagem longa, essa viagem gerava despesas, como a alimentação. E aí o que acontecia? Quem buscava lá, direto do consumidor, vendiam na Europa com preços assim muito mais altos. Essas especiarias como pimenta do reino, cravo da Índia, açafrão, canela, dava muito dinheiro. Tinha também gengibre, mostarda, coentro, noz moscada. Então, gente, valia muito a pena enfrentar os perigos por causa do lucro que eles ganhavam vendendo essas mercadorias na Europa. Os portugueses então perceberam que esse negócio de especiarias era muito lucrativo. E eles então tinham que encontrar uma maneira de chegar até a Índia, de chegar até Calicut, para buscar essas especiarias e revendê-las na Europa. A solução, então, era navegar pelo Oceano Atlântico, mas só que existiam perigos a serem enfrentados. E quais eram esses perigos enfrentados pelos marinheiros naquela época, na época das grandes navegações? Bem, tinham dois tipos de perigos. Os perigos imaginários, como o próprio nome diz, eram frutos da imaginação das pessoas. Eles não acreditavam na teoria de que a Terra era redonda. A crença era de que a Terra era plana e que se eles distanciassem muito das suas viagens no mar, eles poderiam cair no abismo. E acreditavam também que o mar
era habitado por seres muito estranhos, que esses seres, muitas das vezes, eles acreditavam em monstros marinhos, que engoliam embarcações, que afundavam essas embarcações. Então, esses eram os perigos imaginários. E os perigos reais? Esses eram realmente os perigos que os navegantes tinham pela frente. E olha, gente, não eram poucos. Eram ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, doenças desconhecidas, e duas delas vocês já estudaram, já fizeram pesquisas, lembra? Como a cólera, que era causada, ou seja, uma das causas era a má conservação da água, porque como as viagens eram em alto mar, eles tinham que levar água doce para cozinhar seus alimentos e também para beber. E aí eles conservavam essa água em tonéis de madeira. Com o tempo, essa água ia apodrecendo, iam ficando esverdeada. E aí causava diarreia, os marinheiros tinham fortes dores na barriga, febres. Muitos morriam por causa da cólera. Tinha outra doença também, que inclusive essas duas doenças têm até hoje. A outra também daquela época era o escorbuto, que é uma inflamação na gengiva. Essa doença ela é causada pela deficiência de vitamina C no organismo. E como vocês capazes que viram nas pesquisas de vocês, que naquela época, mais uma vez, eu vou lembrar vocês que não tinha geladeira, então eles não levavam frutas, eles não levavam verduras, eles levavam carne salgada, bolachas, eles levavam alguns animais vivos, para que mais na frente eles matavam e comiam a carne desses animais. Então, por causa dessa deficiência de vitamina C, alguns eram acometidos pelo escorbuto. E o escorbuto, se ele não é tratado de uma maneira correta, ele pode levar à morte. E muitos desses marinheiros, eles morriam por causa dessa doença. Outro perigo também que eles enfrentavam eram povos e lugares estranhos, fome, sede nos navios, principalmente porque muitos navios eles se perdiam da rota. Muitos navios eles saíam com o plano de voltar em 2, 3 meses, mas aí por causa de tempestades, por causa de vários outros fatores naturais, eles demoravam mais tempo. E aí aquela previsão de comida, aquela previsão de água, ela não se concretizava. E aí acontecia isso, fome e sede nos navios. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Mas por que será, hein, gente? Bem, por causa da posição geográfica do país. Depois a gente vai ver lá no mapa a localização de Portugal. Portugal tinha uma burguesia aliada ao rei. Ou seja, ela estava disposta a investir no comércio marítimo. Claro, gente, eles tinham interesse, que era ganhar mais dinheiro. Quando eu falo de burguesia, eu estou falando dos comerciantes, dos ricos daquela época. Portugal também possuía uma escola de navegação, que era chamada de Escola de Sagres. Portugal tinha técnicas e conhecimentos, como bússola, astrolábio, mapas, e outra coisa também que contribuiu e muito
para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Foram a construção, ou seja, a criação da caravela. E esses são alguns instrumentos de navegação usados pelos europeus em suas viagens marítimas: a bússola, o astrolábio, o sextante e as caravelas. As caravelas, gente, elas eram usadas porque era um meio de transporte rápido e resistente. Então, elas cumpriam esses objetivos, embora ocorressem muitos naufrágios e muitos acidentes. E elas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e de homens. Para vocês terem uma ideia, numa navegação participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos, um escrivão, esse escrivão ele tinha a função de anotar tudo o que acontecia durante as viagens. Levavam alimentos, levavam água. E uma curiosidade, gente, fazia parte desses marinheiros, fazia parte dessas pessoas, dessa navegação, crianças. Eles eram chamados de grumetes. A maior parte dessas crianças, ou seja, desses grumetes, vinha de família muito pobres. Eles que moravam ali nos arredores de Lisboa. Alguns eram órfãos e outros, gente, eles eram arrancados de famílias de pedintes. Eles tinham mais ou menos entre 9 e 16 anos. Para os pais dessas crianças, era uma maneira de aumentar a renda da família. Então, eles recebiam ali um pagamento que as crianças ganhavam se essas crianças viessem morrer, né? Que se essas crianças morressem em alto mar. E outra coisa também, embora essas crianças não passassem, né, de crianças e de adolescentes, eles realizavam a bordo, gente, dessas embarcações, todas as tarefas de um homem feito. Mas só que recebiam a metade de que um homem ganhava. Outra coisa também, eles eram explorados por marinheiros, ou eles faziam os piores trabalhos e também alguns até muito perigosos. Quando a vela das caravelas, que eram feitas de tecidos, né, de pano, quando elas rasgavam, eles tinham que subir no mastro para costurar essas velas. Eles cuidavam da higiene dessas embarcações, eles cuidavam das roupas do capitão dessas viagens, e dizem em alguns relatos que se eles não fizessem o trabalho bem feito, eles recebiam muitos castigos. Então, o ciclo oriental das navegações. Chegar às Índias, navegando pelo Oriente, contornando a África, que até então era desconhecida. E nesse mapa, vemos então as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas do século XV e XVI. Vocês vão observar que algumas, né, não chegaram a contornar a África, não chegaram até Calicut. Eu quero que vocês observem bem a rota de Vasco da Gama e a rota de Pedro Álvares Cabral. A de Vasco da Gama, a gente vai ver daqui a pouco.
Agora, a rota de Pedro Álvares Cabral, a gente vai estudá-la mais para frente, que é a chegada dos portugueses às terras que hoje nós chamamos de Brasil. Por que eu pedi para que vocês observassem bem a rota de Vasco da Gama? Porque foi a primeira expedição a concretizar o maior sonho dos portugueses na época, que era chegar ao Oriente contornando a África. Calcula-se que o lucro obtido com essa expedição permitia montar 60 outras iguais a ela. Por quê? Porque Vasco da Gama comprou os produtos da Índia, como especiarias, perfumes, sedas, e revendeu esses produtos na Europa com preços muito maiores do que o que ele havia pago lá em Calicut aos produtores da Índia. Bem, até agora nós falamos só dos portugueses, né? E os espanhóis, gente? Bem, os reis espanhóis Fernando e Isabel também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. E em 1492, estes reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Lembra daquele que nós estudamos no texto passado? Aquele que acreditava que a Terra era redonda? Então, o plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. Quem que era esse Cristóvão Colombo? Bem, Cristóvão Colombo era um navegador genovês. E em 1492, financiado pela rainha Isabel de Castela da Espanha, ele chega à América navegando para o oeste. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda e que navegando em linha reta daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. E ao chegar à América, ele deu aos seus habitantes o nome de índios, acreditando ter atingido seu objetivo, que era chegar às Índias. Vocês acreditam que Colombo morreu sem saber que tinha encontrado um novo continente? No roteiro do dia 13 ao dia 17 de abril, tem lá uma orientação para que vocês realizem as atividades no livro de história da página 99 até a 111. Por que nós colocamos todas essas páginas? Porque, na verdade, são textos que falam desse mesmo assunto, as grandes navegações, desse mesmo assunto que está no texto enviado para casa, no roteiro anterior, está nessa videoaula. Então, da página 99 até a página 107, são textos bem fáceis, com ilustrações bem legais para que vocês façam uma leitura. Na página 108 e 109, são atividades de escrita. E na página 110 e 111, fala sobre as especiarias, esses produtos tão cobiçados pelos portugueses. E agora, vou falar dessa atividade aí. Essa atividade, ela já foi postada no roteiro do dia 31, e essa atividade nós vamos avaliá-la. Então, você deve realizar essa atividade e depois encaminhar na nossa sala virtual.
tá bom? Caprichem, porque depois desse estudo, eu tenho certeza de que essa atividade vai ficar muito boa. Bons estudos!